Dito isso, irmãos, quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Vamos lá para a palavra. Sem mais delongas. Tudo já foi dito, foi bem explanado. Isaías capítulo 64. Hoje o Senhor me deu um tema que é continuação daquilo que tem acontecido nos últimos domingos. O Senhor tem falado muito no meu coração, não é? E até foi destaque na última mensagem que nós não somos apenas consumidores da fé. Quantos lembram dessa palavra? Isso é muito importante, queridos. Isso é mais importante do que você imagina. Eu vou aproveitar o gancho dos cânticos que nós cantamos hoje. Perceberam a linha de cânticos de hoje? Perceberam? Que eram todas elas voltadas para adorar a Deus o Pai? Perceberam? Perceberam que não havia nenhuma canção voltada para nós? Senhor, me abençoa, Senhor, isso, eu aquilo. Não teve eu hoje aqui na adoração, teve o Senhor. Teve Deus. Tu és soberano, tu és tremendo, tu és grande. Todo louvor foi só para Deus. Não teve uma canção aqui antropocêntrica, cujo homem é o centro. Nós não olhamos agora para nós, olhamos para Deus na canção. Isso não foi combinado com a irmã Luane, que Deus inspirou ela nos cânticos. Ela me perguntou, lá no meio da semana, pastor, qual vai ser a linha da pregação de domingo? Eu falei, não sei. Porque o pastor recebe às vezes a mensagem domingo à tarde, se você quer saber. Às vezes eu recebo a mensagem para entregar a vocês lá na quarta-feira, quinta, sexta, vem trabalhando ela na minha mente, até entregar no domingo. Mas a maioria das vezes eu fico até depois do almoço esperando, Deus me dá, porque eu não sei o que eu vou dar para o meu povo. Eu não tenho um arquivo de mensagens, um acervo. Eu fico na dispensação, fico sensível. Falar o que para o meu povo? O que eles precisam ouvir, não o que eu quero dizer. O que eles precisam ouvir. E assim tem sido. E hoje, justamente, Deus colocou essa palavra no meu coração. Na semana passada, enfatizei. Nós não somos consumidores da fé. Não viemos aqui só para receber, mas viemos também para nos entregar, para dar a Deus. Quantos podem dizer amém? É muito importante que você entenda isso. E por isso Deus gerou mais uma mensagem nesse viés no meu coração. Da necessidade de nós nos darmos ao Deus, nos entregarmos. Na consagração de quarta, terminei com um texto maravilhoso, em que é dito assim, filho meu, dá-me o teu coração. É o Senhor pedindo o teu coração. Não é você pedindo nada para Deus, é Deus pedindo que você entregue a si mesmo para Ele. Olha como é que inverte a perspectiva. Como é que inverte o paradigma que está hoje no meio evangélico. Irmãos, está na hora de nós pensarmos o que Deus quer de nós. E não o que nós queremos de Deus. Como Deus quer que você seja. Como Deus quer te usar. Nós não somos apenas consumidores. Nós somos cooperadores de Deus. Essa palavra está na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios. Cooperadores de Deus. Pensa nisso que é tão importante, irmãos. Não consumidores, mas cooperadores. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 64, verso 8. O tema da mensagem de hoje é este. Vasos nas mãos do oleiro, nosso possuidor. Vasos nas mãos do oleiro, nosso possuidor. Quantos podem confirmar que tem um dono? Tem um possuidor. Existe um possuidor. E nós somos dele. Isaías 64:8, igreja, sem mais delongas, lê por favor em voz alta. Não são muitos textos. O tema já está explícito aí nesse texto que nós vamos ler. Vamos lá? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o que, igreja? O barro. Daqui a pouco você vai pensar nisso. Nós somos o barro. E Tu
o nosso oleiro. E todos nós, obras das tuas mãos. Não está pedindo nada nessa oração. Não está pedindo favor algum ao Senhor. Pelo contrário, está reconhecendo quem Deus é. Deus, tu és o nosso Pai. Tu és o Senhor, o Criador. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Essa expressão, nós somos o barro, que vai ser a temática da nossa meditação nessa noite. Você e eu sabemos que Deus formou o primeiro homem do barro, da terra. Mas é pouco comum na Bíblia nós nos referimos a nós mesmos como barro. Não é incomum? Você não vive se dizendo por aí, olha, cheguei eu aqui o barro. Eu esse barro aqui que está diante de vocês. Você não se refere a si mesmo como barro. Mas a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que orou essa frase disse, nós somos o barro. Tu, Deus, Criador, tu és o oleiro. Amém? Oleiro da olaria, que faz utensílios de barro. Não é olheiro. Olheiro é outra coisa, irmãos. Já vi gente cantando, tu és olheiro. Tu não és olheiro, não, irmão. Pelo amor de Deus, eu sei que a palavra é pouco convencional. Quantos aqui já viram alguém fazendo um vaso de barro, pessoalmente? Aí, uma pessoa, Lídia viu. Não é um lugar comum para nós. Eu não tenho esse privilégio, nunca vi. Talvez muito na infância, no colégio, tinha oficina no colégio, às vezes rolava assim no colégio. Na minha época tinha, irmão. Na década de 70 e pouquinho, olha como é velho o negócio, irmão. Na época de 70 e pouco, tinha assim na oficina do colégio. Eu me lembro de ter visto alguém trabalhar no barro. Mas é uma memória que me veio agora. Nem lembrava isso quando saí de casa. Você consegue imaginar, pelo menos? Já viram? Eu não trouxe nenhuma imagem, nenhuma foto. Mas já viram em algum filme, imagem, fotografia, não viram? Como é que é esse trabalho do oleiro? Ele pega o barro mole. Vou falar daquele filme infame, Desgoste. Você não conhece Desgoste? Do fantasminha que fica na terra? Foi sucesso. Vai dizer que não conhece. Aquele espiritismo doutrinário, aquela doutrinação espírita. Desgoste. Não conhece Desgoste? É Desgoste. Ela goste. Desgoste. Muito bem. Aquilo encheu a paciência, aquela musiquinha, né? Tocava o tempo todo. Ali está lá, o casalzinho brincando com barro. E aquela musiquinha de fundo, né? Pois é, querido. Oleiro é esse ofício de pegar a terra, o barro do chão, amolecer com água, em cima de como é que eu vou dar um nome? De uma roda, de um aparelho. Acho que a palavra mais próxima que eu podia achar agora. Um aparelho muito rudimentar, que consiste de um eixo com uma roda plataforma e embaixo um pedal para rodar esse eixo. Então, aquele prato fica rodando o tempo todo com o manuseio do pé do oleiro, isso desde o tempo primitivo. Havia mecanismo para isso. Então ele vai mexendo aqui com o pé aqui, vai rodando aquela roda de madeira, e em cima dessa plataforma de madeira, normalmente circular, se colocava então barro vermelho, ali molhado com água, e a mão do oleiro, ele vai, enquanto está rodando, ele vai botando a mão por dentro, aprofunda e faz a parte de dentro do vaso. E com as mãos do lado de fora, sempre molhando, ele vai dando forma àquele vaso, conforme vai rodando o tempo todo, até formar a boca do vaso. E assim, desde o tempo primitivo, da antiguidade, se fazem vasos de barro. A pessoa que faz se chama oleiro. Neste caso aqui, o profeta diz, nós somos o barro.
E tu, Deus, tu és o oleiro. Quantos podem dizer amém? O que significa, isso é muito importante para o nosso entendimento, que Deus, assim como o oleiro faz um vaso, e todo vaso feito tem uma serventia, não é assim, irmãos? Acho que ninguém faz vaso só para enfeite, até que tem alguns que fazem para enfeite. Mas principalmente na antiguidade, quando não havia utensílios domésticos de metal ou de plástico, se fazia vasos para muito uso, para todo tipo de uso. Panelas, reservatório de água, reservatório de grãos. Durante muito tempo na história da humanidade, os vasos foram objetos importantíssimos nas casas. Não havia Tupperware de plástico, feito de petróleo. O que havia eram vasos para ali acomodar comida, bebida, líquidos e sólidos. Até mesmo ouro, prata, o que for possível botar dentro de um vaso de barro. Uma das questões que, só para complementar a figura do oleiro, é que depois que ele faz o vaso do formato que ele deseja, ele pode apertar mais a mão enquanto está rodando e o vaso vai encumpridando para cima. Se ele afundar a mão, ele alarga o vaso. Se ele quiser, ele aperta mais a mão e o vaso toma outra forma. Ele pode fazer no meio do vaso que estava redondo, apertar de tal forma que ele divide em dois. Tudo depende da mão do oleiro. Amém? Conseguiu visualizar na sua mente? E aí voltamos para o texto. Nós somos o barro. Deus, tu és o oleiro. É aquele que dá forma para esse vaso para uma utilização, uma utilidade. Quantos dizem amém? É muito bonito quando a gente fala assim, nós somos a ovelha. É bonitinho isso. Mas agora, a figura aqui é que nós somos o barro, moldado nas mãos de Deus com um propósito. Amém? E eu quero que você veja isso em outro texto maravilhoso, lindo. Deus levou outro profeta, nós saímos do profeta Isaías, e esse texto é muito comum, muito usado aí nas igrejas. Está lá em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, 1. Impossível você não ter ouvido uma pregação, uma ministração, num culto, numa consagração, falando desse texto. No meio pentecostal, então, o pessoal gosta muito desse texto. No meio pentecostal, eles já acostumaram a chamar um ou outro de vaso. Aí quando um encontra... E aí, vaso? Fala, vaso. Não é assim? Lá no meio pentecostal, na assembleia, em outros lugares assim, já chamam o outro de vaso. E aí, vaso? Fala, vaso. Tem até guerra de vaso, um trocando profecia com o outro. Não é isso, irmãos? Mas no meio tradicional, em outros rincões aí do Brasil, não é comum você se referir ao seu irmão como vaso. Não é comum. Mas a palavra vai nos mostrar como Deus vê. Foi Deus que inspirou os profetas, pelo seu Santo Espírito. Jeremias 18:1, igreja. E esse texto é muito conhecido. Eu queria que você lesse em voz alta comigo, tá bom? Você pode ler comigo até o verso 6. Só 6 versículos para dar o contexto desta meditação. Vamos lá? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então o profeta Jeremias, pelo Espírito, foi instruído a descer até onde tinha uma olaria. A casa do oleiro é a olaria, ok? E lá Deus ia continuar falando com ele lá na casa do homem que fazia vasos de barro. Verso 3, ele vai obedecer, vamos lá? Descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Esse mecanismo que roda o tempo todo, que ele movimenta, amém? Então, o que o profeta Jeremias viu quando chegou na casa do oleiro? O homem trabalhando.
O homem ali, com aquela roda rodando o tempo todo, e ele com o seu instrumento de trabalho, né? Seu manuseio ali no teu trabalho. Por que Deus leva o profeta para ver um oleiro trabalhando no barro? Tem uma explicação, o texto está aí, ó, verso 4. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, teria que ter uma imagem, seria muito legal se eu tivesse trago aqui um pequeno filminho, para você entender isso. Porque, às vezes, no manuseio, por melhor que seja o profissional, o oleiro profissional, no manuseio do barro, e aquele negócio girando o tempo todo, e ele apertando, eu já vi isso em vídeo. Ele aperta de uma forma, o vaso, aquele barro mole, tomba de lado. E se deforma todinho, na mão dele. Ou ele parte de uma maneira, ele tentou afinar o vaso assim, aquele negócio mole, aí a parte de cima rompe no meio, cai um pedaço. O que está acontecendo aqui, e não é uma visão, isso não é uma visão, ele viu literalmente um homem trabalhando no barro. Ele viu esse oleiro manuseando o barro e de repente a obra que ele estava fazendo se desfez nas mãos dele. Por melhor que ele fosse profissional, Deus queria, através desse momento específico, ensinar algo ao profeta. Queria que você continuasse visualizando a roda, o oleiro, mexendo no barro, e neste caso aqui o barro desandou, deu ruim, deformou. Isso aí mesmo, está aí na sua mão. Não, deixa. O pessoal aqui sabe. Quando chegar em casa, fica todo mundo curioso. Vai ter gente até no YouTube hoje ver vaso na mão do oleiro. Pode ter certeza que no final vai ter um monte de gente olhando o vaso na mão do oleiro. Que por enquanto está só imaginando, né? Mas você conseguiu enxergar, não chegou? O barro se lhe estragou na mão. Perdeu a forma, o que ele estava fazendo. Desandou. E aí o texto diz: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, quando acontece de ali manuseando aquele barro mole, deforma, sai do lugar, quebra um pedaço, sabe o que ele faz? Ele ajunta aquele barro mole de novo e começa do zero, irmãos. E começa de novo com aquela mesma massa, que antes já tinha tomado um formato quase pronto, e depois deformou, virou a massa de novo toda torta. Ele pega aquilo ali, ajunta com a mão, bota de novo na roda e começa tudo de novo. E vai formatando o vaso todo de novo. Consegue imaginar? Todo mundo está conseguindo imaginar? Então, o vaso de barro na mão do oleiro toma a forma que ele quer. Quem designa a forma é o oleiro. O barro não manda nada. O barro não tem opinião, irmãos. E é muito legal, porque há passagem na Bíblia que diz: quem é tu para discutir com o oleiro? Quem é tu para discutir com o oleiro? Ele dá a forma que ele quiser para esse vaso. Não adianta discutir com quem nos fez. Nós temos que entender para que nós fomos feitos. Qual é a função de eu estar na terra, andando nessa terra. Estamos chegando lá onde nós queremos chegar, onde Deus quis ensinar, tanto para aquela geração do tempo de Jeremias, como para a nossa geração. Então, ele fez conforme bem lhe pareceu. Verso 5, igreja. Então, veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis aí a aplicação de Deus. Deus é um professor muito didático. Assim que ilustrou vividamente para o profeta, ele pegou aquela ilustração do que aconteceu e aplicou. E não era só para o profeta Jeremias, de vós, povo de Israel. Jeremias, escreve aí no seu livro: e Israel, eu posso fazer de vós como eu quero.
Quantos estão entendendo até aqui? O endereço desta ilustração era a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode ler comigo aí, depois diz o Senhor, para você afirmar isso a teu respeito. Vamos lá? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja, filhos do reino, ó igreja de Cristo sobre a terra. É o mesmo Deus, nós somos a mesma massa, nós somos a mesma matéria-prima, tudo barro para o seu possuidor. Chegaram lá comigo aqui? Não é simples isso aqui, irmãos. Volta para Isaías, você estava em Isaías 64, você migrou para Jeremias 18, agora volta para Isaías 45. Quero enfatizar um detalhe nesse texto. Isaías 45, 9. Quantos já conseguiram achar? Isaías 45, 9. Quando Deus ilustra com objetos da terra, não é com objetos do dia a dia, com objetos comuns, ele quer passar uma mensagem para o nosso coração. Bem fácil de entender. Não é nada complexo, não é nada difícil, não é uma metáfora rebuscada demais, é algo bem direto. Vocês são vaso, vocês são barro, eu sou oleiro. Simples assim. Eu faço como eu quero. Na sua soberania, Deus faz assim. Vocês entendam que são barro. Você entende que você é barro na mão do oleiro? Que aquilo que Deus te fez chegar até aqui hoje foi pela vontade soberana de Deus? Até onde você deixou? O que eu sou hoje, aos 56 para 57 anos, o homem que eu sou hoje, é fruto do manuseio de Deus na minha vida. Aonde você chegou até hoje é fruto do manuseio de Deus na sua vida. O que Deus já apurou, o que Deus já apertou, o que Deus já tirou, o que Deus já modelou, o que Deus já encheu. Quantos estão entendendo? Por favor, assuma nessa noite o que a palavra de Deus diz a nosso favor. Nós somos barro na mão do oleiro. E o oleiro é Deus. Graças a Deus por isso. Que a minha existência serve para alguma coisa. De fato, hoje eu aqui, eu sou um instrumento para entregar o recado de Deus. Sabe? Pode ser qualquer um de vocês, mas hoje sou eu. Ele me aperfeiçoou, ele me modelou, ele me deu a forma e ele encheu para poder falar aqui. No caso aqui, hoje eu sou o vaso que está entregando o recado de Deus. Conduzindo a mente de vocês para a palavra, conforme o Espírito Santo vai revelando a você. Abriram aí Isaías 45, 9? Leia em voz alta só esse versículo, quem puder, vamos lá. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Essa parte final eu achei hilário. Eu fui lendo e fui rindo comigo mesmo. Primeiro, eu quero destacar o caco entre os cacos. Essa palavra é para destacar a nossa pequenez diante de um Deus todo-poderoso. Caco entre caco, quando o vaso é colocado no fogo, foi um processo que eu não conduzi vocês a lembrar. Depois que o vaso fica pronto na mão do oleiro, que já deu o formato que ele quis, esse barro mole tem que ser posto num forno com fogo. E o fogo vai tirar a umidade daquele barro e ele vai endurecer. Correto? Aí passa a ser um vaso útil. Fogo na Bíblia é sempre provação, irmãos. Toda vez que fala metaforicamente fogo
na nossa vida, está dizendo de provação, dificuldade, luta, para formar o vaso. Agora, quando fala do caco entre os cacos, está dizendo assim, olha, já ficou duro, mas quebrou. E se quebrou, não serve mais para nada. Um pedaço de vaso não é nada. Você tinha um vaso aqui grande, bonito, de barro, podia acomodar coisas dentro dele. Mas se ele se desfizer, se ele quebrar depois de assado, o termo é esse, eles assam no fogo, depois que fica pronto o vaso, se ele porventura quebrar, não adianta colar. Um pedaço de um vaso de barro não serve para nada. Aí o Senhor está exaltando naquela época o povo pensar na sua pequenez. Caco entre caco é lixo, restolho. Ok? E aí ele conclui dizendo, não é? Acaso dirá o barro a quem lhe forma, que fazes? Nós temos uma tendência natural de questionar o rumo da nossa vida. Como se Deus estivesse errando conosco. Não é? Por quê? Por que este tipo de situação na minha vida e não na do outro? Nós fazemos essas comparações. Por que na minha vida foi assim e não na do outro? Por que isso acontece só comigo ou não acontece com o outro? Cansamos de fazer essas comparações. Eu faço. Eu faço com Deus. Falei, Senhor, o Senhor podia ter me dado um filho, por exemplo. Eu sou um homem que não tem filho. Me foi subtraída essa graça, essa beleza, esse milagre. E aí eu pergunto, por que eu? Todo mundo tem filho. Até quem não quer tem filho. Mas o Senhor me escolheu, me trouxe ao mundo, me trouxe a Cristo, tem trabalhado no meu caráter há 30 anos, modelando esse vaso. Mas na minha história, eu questiono Deus, às vezes. Por que eu? Mesma coisa fez o povo de Israel. Que fazes? Deus, por que o Senhor está fazendo desse jeito? Por que você não faz assim, um assado, como eu gostaria? Que Deus fizesse de outra forma na minha vida? Não adianta perguntar para Deus o que fazes. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem controle absoluto da nossa história. Entenda isso em nome de Jesus. Eu não estou querendo dar efeito, não, irmão. Eu quero fazer a palavra ser compreensível ao teu coração. Mas essa obra é o Espírito Santo que faz, não sou eu. Eu falo português claro aqui. Ao pastor de vocês foi dado o dom da eloquência. Eu falo claro. Minha palavra não é difícil de entender no português. Mas se o Espírito Santo não ministrar, são meras palavras. São meras palavras. Nós não questionamos Deus como está fazendo conosco, sim ou não? Você questiona ou não questiona? Não questiona. Está tudo perfeito para você, você não questiona nada. Pois eu questiono Deus às vezes. Às vezes a gente vai aceitando, a gente vai se acomodando. Israel perguntava para Deus, o que fazes? Como é que é isso aí? Você está fazendo assim comigo? Que forma é essa que você está dando para o meu vaso? Você está amassando muito. Está prensando muito aqui embaixo. E a pergunta no final é muito interessante, né? A tua obra não tem alça, está criticando Deus. Tu não sabe fazer vaso não, Deus? Não botou nem alça nesse negócio? Né? Porque os vasos tinham onde segurar, né, irmão? Você faz um vaso. E não é só pegar pelo meio, não. Eles tinham alça. Tem alça no vaso. Mas aquele que questiona diz, Deus, tu não sabe fazer vaso não? Cadê a alça? Só não tinha que fazer uma alça nesse vaso? Só não tinha que me dar mais dinheiro, por exemplo, sobre a terra? Está faltando essa alça na minha vida. Por que tão pobre a minha jornada sobre a terra? Estou me colocando aqui como vaso, tá, irmão? Vaso de barro. Estou abrindo meu coração. Falei de coisas muito pessoais aqui, íntimas. Que você não era obrigado a saber que eu questiono esse Deus. Mas eu questiono. Assim como o povo de Israel questionava. Diga assim, Deus tem todo o poder para fazer o que quiser.
do meu barro? Não tem, querido? Todo poder. Não adianta você espernear. Não adianta você brigar com Deus. Não adianta você ficar questionando esses vários queixumes que a gente faz. Não vai mudar o que Deus já predeterminou para a tua vida. Não vai mudar. Mas eu não posso pleitear coisas melhores na minha vida? Pode. Mas eu queria que você entendesse a soberania de Deus. Ele vai dar o que nós necessitamos. Ele vai dar o que Ele quer que eu seja sobre a terra. E eu tenho que dar graças a Deus pela minha jornada do jeito que Ele quer. Conquanto que seja no centro da vontade de Deus, o que Ele quiser fazer com esse barro, Ele tem todo o direito como Criador. Todo o direito. Por que deu a mim uma constituição física mais fraca? Por que eu tenho essa enfermidade e o outro não tem? Irmão, não adianta questionar isso. Você pode pedir para ser curado. Mas não questionar porque Deus te fez assim. Porque Deus está tratando assim com você. Porque Deus tem um propósito assim na sua dificuldade. Na sua luta. Quantos estão entendendo a aplicação desse texto? Não adianta questionar o Criador. Tu não sabe conduzir a minha vida. Porque Deus está conduzindo muito bem até aqui. Com as nossas histórias, com as nossas imperfeições, com as nossas lutas interiores, Deus tem conduzido muito bem até aqui as nossas vidas. Amém, querido? Aceita o modelar de Deus na sua vida. Aceita quando Deus dá mais pressão na massa. Aceita quando Deus tira uma aresta, qualquer que seja da sua vida. Aceita. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual é o fim desta obra na nossa vida. Por que teve que tirar aqui? Por que teve que apertar ali? Tudo tem porquê. Nós não estamos aqui passando na terra ao acaso. Temos um possuidor, nós somos o barro e ele é o oleiro. Amém, povo santo? Aquilo que você é exatamente a obra que Deus tem feito na sua vida. Não tem nada errado. Se tiver errado, não é da parte de Deus. Qualquer coisa errada que esteja fora do plano, é você que está dificultando. É muito importante você entender isso. Amém? Vamos agora para o Novo Testamento. Essa mesma figura do vaso é usada no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai aplicá-la de outra maneira. Ele vai falar sobre eleição, predestinação, mas vai continuar nos chamando de vasos. Romanos capítulo 9, verso 19. Romanos capítulo 9, verso 19. Aceita que tu é barro na mão do seu artesão, que é Deus. Aceita que ele já planejou o formato do teu barro, do seu vaso. E aí nós vamos compreender algo maravilhoso. Se Deus está trabalhando tanto nesse barro para dar um formato tão específico, Ele tem uma finalidade específica na minha vida. Amém? A tua vida tem uma finalidade específica. Você não é qualquer um e não está aqui à toa. Existe uma finalidade específica para cada um de nós aqui. Cada um. Os adolescentes, homens, mulheres, até as crianças. Romanos 9, verso 19. Quantos acharam? Vamos ler do verso 19 até o verso 24. Paulo usa a mesma perspectiva do homem questionando Deus porque é assim na sua vida. É a mesma coisa que Jeremias falou, que o povo questionava. No Novo Testamento, continua o povo pensando a mesma coisa. E aí Paulo diz assim no verso 19: tu, porém, me dirás. O que o povo diz? O que o povo está na boca do povo? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem pode resistir à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? É para a gente pensar, é profundo isso demais. E é a vida real, irmãos. Essa palavra aqui espelha a minha vida e a sua. Adianta você ficar questionando o que você acha que seria melhor que Deus fizesse, ao invés daquilo que Ele já tem feito na sua vida? Não adianta. Deus sabe o que está fazendo. Dói. Dói pra caramba, dói um bocado. Essa prensa de Deus para dar o formato. Dói demais. E aí nós gememos. Paulo, mais uma vez, combate a mesma coisa que o profeta combateu no passado. A ideia de que o vaso tem alguma opinião. A ideia de que... Vamos cair na real aqui, igreja. Você acha que a tua opinião conta? Você acha, sinceramente, que Deus não sabe o que está fazendo na sua vida, na minha? Há uma necessidade de nós nos rendermos àquilo que Deus planejou que nós sejamos. Isso não é opcional, apesar de Deus nos dar livre-arbítrio, viu, irmãos? Hoje de manhã eu falava na escola dominical sobre livre-arbítrio, vou falar muitas vezes ainda, que é um tema que está me atraindo muito. Explica a vida de todo mundo, livre-arbítrio. Deus deu ao homem livre escolha, inclusive a nós, seus vasos. Tinha uma música no meio pentecostal. Eu já andei no meio do reteté, irmão. E aí eu e Lenice lá para a vigília de Xerém, lá pro reteté. Já fui jovem, né? Com 20 e poucos anos. A gente pegava o trem para ir para Xerém. De noite para a vigília. Aí tinha uma música que cantava assim. Que os pentecostais aqui vão lembrar. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Eu esqueci que tinha um vaso de vidro aqui. Desembocou e quebrou o vaso. Agora deixa. No final não vai ter nenhum prejuízo, não. Só o vaso que se perdeu. Eu estava indo tão bem aqui no meu reteté, pô. Não, cara, chega. Só mostra. Agora já quebrou o vaso. Eu me empolguei com Desemboca o Vaso. Essa música é meio assim engraçadinha. Porém, ela espelha uma realidade espiritual interessante. O que é um vaso emborcado? Você pega um vaso para botar coisa dentro. Mas se você virar ele de cabeça para baixo, com a face no chão, no plano, para que serve o vaso? Para nada. Porque ele só tem utilidade na posição certa. Não é isso, irmãos? Aí a musiquinha do Desemboca o Vaso era isso. Meu irmão, para de se esconder de ser vaso. Qual é a aplicação dessa canção? Para de se esconder de ser vaso. Você é vaso. Fica com a boca para cima. Porque aí Deus pode te usar. Se você se omite, você é um vaso emborcado, de cabeça para baixo. Apesar do prejuízo da minha taça, que era tão linda, né, irmãos? A melhor taça que eu já ganhei aqui, infelizmente. Me empolguei demais aqui no reteté. Hoje vai ter outra, em nome de Jesus. Era linda aquela taça. Ainda molhou minha perna aqui. E só que vê o vídeo aí, ó. Isso aqui não é nada disso que você está pensando, não, hein? Pior que foi filmado, vai virar meme. O copo do pastor caindo.
Ó, isso aí é meu lado pentecostal. Fui falar que era lá no começo da minha jornada pentecostal. É o meu ramo pentecostal aqui dentro. É efusiante, empolgante e bate muito, e fala muito alto. É o meu lado pentecostal. Vocês entenderam? Não entenderam? Se você é vaso para Deus, e somos, se não, nós somos, não pode ficar inútil. Todo vaso que Deus faz e molda é para a utilidade dele. Qual é a razão da nossa existência? Sermos usados por Deus. Sabe qual é a razão da minha predestinação? Falando de predestinação e eleição? Para que eu seja semelhante a Jesus, o filho mais velho, para uso dele na terra. Não é algo para mim somente. Entende isso, irmãos? Eu não sou filho de Deus para eu ser beneficiado. Eu não sou filho de Deus para eu ser abençoado somente. Eu sou filho de Deus. Eu sou um vaso de Deus para abençoar outros. Essa é a utilidade de Deus na minha vida. Eu tenho que ser instrumento na mão de Deus, como vaso, para outros. Não é para mim mesmo. Não é para mim mesmo. Eu servindo a Deus como vaso, o Senhor me abençoa, me fortalece, me protege. Eu sou beneficiado de alguma forma. Mas a finalidade e a utilidade última não é só para mim mesmo. Para que eu seja vaso e vá ter comunhão com Deus. Não é isso. Quantos estão entendendo aqui? Em nome de Jesus. Você foi eleito com alguma utilidade para Deus. Todos nós fomos. Volta para o texto aí antes da queda do vaso aqui de vidro. Volta para o texto aí, Romanos. Nós lemos até o verso 20, né? Questionando Deus, por que me fizeste assim? Eu queria ser assado. E aí Paulo vai concluir. Verso 21, igreja, vamos lá? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa. Quem é a massa? Eu. Fala assim na primeira pessoa. Nós é muito fácil. Nós joga para a galera. Eu joga para mim. Quem é o barro aqui, irmãos? Eu. Nós é moleza. Você se esconde no meio da multidão. Joga para você, na primeira pessoa. Eu sou a massa. Eu sou o barro. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aí diz de eleição. Existem pessoas malignas sobre a terra. Quem criou o ser humano? Deus. De certa forma, essas pessoas também são de Deus. Claro que são. Não há nada que tenha nesse mundo que não tenha sido criado por Deus. E aí Deus vai falar da minha utilidade e a sua. Vamos lá? Leia o verso 22 em voz alta, igreja. É a aplicação, vamos lá? Que diremos, pois? Nós, o que a igreja vai dizer? Quando Paulo diz, que diremos, pois, é nós todos. Que diremos, pois, irmãos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Vasos de ira são seres humanos. E Deus tem muita paciência para não destruir logo tudo. Ok? Preparados para a petição. Verso 23, igreja. A fim de que também desse a conhecer. A fim quer dizer com qual finalidade? Qual o propósito de Deus? A fim de que também desse a conhecer o que, igreja? As riquezas da glória de Deus em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Amém, povo santo? Existem pessoas malignas sobre a terra, existe? Mas Deus, como se fosse contrabalancear a quantidade de ímpios e malignos, Ele levantou os seus eleitos.
Ele trouxe ao mundo a sua igreja, em especial eu e você, com um propósito, de sermos vasos da glória de Deus, para manifestar essa glória. Perceba a utilidade, vou ler novamente. Verso 23. A fim de que? Qual a finalidade? Que também desse a conhecer. Ou seja, esse vaso vai manifestar o conhecimento da glória de Deus. Esse é o objetivo. Por isso o vaso não pode ser emborcado. Como é que alguém vai conhecer a glória de Deus se o vaso estiver emborcado? A finalidade é dar a conhecer ao mundo essa glória. Desce a conhecer as riquezas da sua glória. Não é qualquer glória, é a multiforme sabedoria e graça de Deus. Lembra da outra palavra? Da múltipla forma como Deus usa os seus vasos? É riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou quando? Quando é que Deus preparou isso tudo? Diga assim, lá na eternidade, quando Deus pensou em mim. Deus pensou em mim assim, ó. Vou trazer meu filho Damásio no século 20. Eu sou nascido no século 20, como muitos de vocês. Eu vou trazer meu filho Damásio no Brasil. Eu vou trazer meu filho Damásio no Rio de Janeiro, ali perto do Meier. No hospital maternidade chamava Mãe Pobre. É antigo isso aí. Rua Frei Pinto. Riachuelo, Rio de Janeiro. Eu vou trazer esse vaso Damásio, uma família humilde, pobre. Eu vou trazer esse vaso Damásio para mim em Cristo no ano de 1993. Eu vou trazer ele para mim. E vou começar a moldar ele. E vou começar a encher ele. Agora esse vaso Damásio vai ser útil para mim desta e desta maneira na minha obra. Vai pregar o evangelho do reino. Ele vai pregar para as minhas ovelhas. Ele vai ensinar minhas ovelhas. Tudo pré-ordenado lá na eternidade para a glória de Deus. Quantos dizem amém? Assim a irmã Selma é usada como vaso com as crianças. Assim o irmão Franco é usado aqui no meio do louvor. Assim Deus tem uma utilidade para cada um de nós. Mas já pensou nisso antes que você viesse ao mundo? É de antemão, não agora, é de antemão. Cabe na sua cabeça a eleição, irmão? A predestinação? É de antemão. Antemão é passado. Não é no tempo presente. Já planejou tudo. Como ele quer me usar, como ele quer te usar. Eu só tenho que aceitar o meu destino de uso por Deus. E jamais fugir dele. Eu, por exemplo, não posso me dar o luxo de apostatar da fé. Primeiro perderia minha salvação. Ficar com raiva de Deus, ficar fora da igreja, eu não posso fazer isso. Eu fui programado por Deus para ser o que eu sou aqui, diante de vocês. Compreendem, queridos? Se eu sair desse propósito, para que eu sirvo? Para nada. Se Deus pensou em mim na eternidade para esse propósito específico, eu sou vaso para isso. Aí eu resolvo ficar com raiva de Deus, abandono a igreja, largo tudo na mão do pastor Manuel e vou embora. Hã? Vou lá para o mundo. Lá no mundo eu sirvo para quê? Mais um ímpio sobre a terra, só isso. Mais um perdido precisando de salvação sobre a terra. Mas perdi a finalidade pela qual Deus planejou a minha vida de antemão, antes da fundação do mundo. Eu nunca fui tão profundo numa mensagem que nem essa. Sério. Falei coisas aqui muito particulares, que eu não fico falando toda hora para vocês.
Nem planejei fazer. Simplesmente fluiu aqui. Só isso. Para que esconder? Para que esconder? Se todos podem ver o vaso que eu sou. Com as suas imperfeições, com seus erros, com seus acertos, com seu uso, com a minha utilidade. Eu não ignoro a minha utilidade, eu sei qual é a minha utilidade. Eu sei perfeitamente para o qual eu fui feito por Deus, para essa hora, para ajudar vocês, meus irmãos. Aqui eu estou não porque sou pago pela igreja. Estou aqui porque eu tenho uma função, uma missão. E é isso que prepondera sobre tudo. Eu existo para isso. E quando findar os meus dias, eu espero ter completado toda a linha do propósito que Deus tinha com a minha vida. Até o fim. Amém, povo santo? Todo mundo está entendendo a palavra de hoje? Está entrando no seu coração, está fazendo você pensar em você mesmo. Eu estou falando de mim na primeira pessoa, mas você também tem que lembrar que você é barro na mão de Deus. E como barro, Deus está te moldando. E Deus tem um propósito. E Ele quer te usar. Estou exemplificando na minha vida. Deus quer te usar. Nós temos que tirar a mentalidade de consumidores da fé da nossa igreja. Aqui não tem consumidores da fé. Não tem, irmãos. Não é fomentado isso aqui no nosso meio. Você não vem só para receber. Sempre declarei aqui que essa igreja é uma igreja de sacerdotes. Se são sacerdotes, estão no ofício de Deus, têm uso. Não são criatura, não são criação. Não vem só para ser curado e liberto. O que Deus quer conosco é o contrário. Que nós sejamos os instrumentos para libertar a criação. Somos nós. Assume de uma vez quem você foi chamado para ser. Essa mentalidade de consumidores é muito triste. Tem muitas igrejas. Nós somos protagonistas, não somos meros ouvintes, meros espectadores. Todos nós somos. Amém? Reconheça a excelência da glória de Deus. Tudo que Deus te usar, a partir do momento que você se posiciona como vaso, é para a glória de Deus. Tudo. Eu ensinei a alguns homens e mulheres aqui, quando você for usado por Deus, de uma maneira ou de outra, você entregou uma palavra, você orou sobre alguém ficou curado. Enfim, das múltiplas maneiras que Deus usa cada um de nós, você abençoa alguém com um prato de comida, isso é dom, também é graça. E a pessoa vier te agradecer, o que você faz quando a pessoa, depois que você foi instrumento de Deus na vida dela, ela vem toda cheia de gratidão e vem te agradecer? O que você faz com essa glória, com essa honra? Mata no peito e joga para Deus. Outro dia eu vi o pastor Pedro se lembrando disso. Achei tão interessante. Pastor Pedro, meu filho na fé, né? Ele falou isso publicamente. Eu já aprendi que quando alguém te elogia, você pega essa glória, mata no peito e joga para Deus. Porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Nossa honra é só ser usado, é só instrumento. Sou só a torneirinha. Eu não sou fonte de água. Sou só a torneirinha pelo qual sai a água. Mas sou só a torneirinha. Toda a honra e toda a glória de tudo que Deus me usa vai para Ele. No dia que eu reter alguma glória para mim, eu estou perdido. No dia que eu cismar que eu sou alguma coisa, eu estou perdido. A vaidade toma conta e muita gente cai por causa disso. Eu sei que tudo que Deus me usa é para a glória dele. Isso mantém meu coração protegido. De qualquer soberba, de qualquer autossuficiência. Eu não sou autossuficiente. Falei para vocês que eu não tenho nem um arquivo de sermões. Eu fico esperando domingo o que Deus vai me dar. Eu não tenho um arquivo de sermões. Eu fico esperando, Senhor, cadê o sermão da
da noite. Eu preciso do sermão da noite. Eu não tenho. Eu não tenho, irmão. Isso não é fanfarrice, eu não quero parecer mais espiritual, não. Eu não tenho. Quantos domingos eu recebi sermão? 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E 6 horas eu estou aqui. Vou para o computador, meia hora, 40 minutos, 1 hora eu monto o sermão. Diga isso, reconheço que a excelência da glória é de Deus. Amém, vasos? 2 Timóteo 2:20. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2:20 e 21, já vamos terminar. Eu queria ter terminado até antes. Esse vaso aqui fala muito. Amém, é o outro lá, amém. Antigamente eu pregava 1h10, eu prego hoje 50 minutos em média e o outro está lá reclamando. Amém. 2 Timóteo 2:20. Você sabe que se eu for na África para fazer uma pregação lá, se eu não pregar menos de 3 horas, eles vão me achar um pregador fraquinho? Aqui o pessoal com 1 hora já está cansado de ouvir a mensagem. Já. Na África, você pregar 3 horas, você é um pregador fraco. Tem que pregar mais. 2 Timóteo 2:20, igreja. Só aqui que o pessoal tem pressa. Vocês já ouviram, Deus já falou no coração de vocês. Eu vou finalizar a mensagem, você já sabe o que Deus quer de você. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo entendeu quem é na mão de Deus. Todos. Quantos acharam 2 Timóteo 2:20? E o verso 21, vamos ler juntos? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém, igreja? Se você se santificar, Deus vai lhe usar como vaso de honra, desimpedido, fazendo nada mais do que você foi preparado para fazer. Nada mais, nada menos. Mas tem um se aí condicional. Se você se purificar. Se você continuar com porcarias na mente, com a mente entulhada de sentimentos, de impedimentos, a gente coloca pedras dentro da nossa fonte, né, do nosso vaso. Nós somos um vaso. Deus nos preparou para a glória dele. Ele quer nos usar. Ele é nosso possuidor. Mas se eu entulhar esse vaso de pedras, leia-se pedras. Leia-se pedras. Pensamentos negativos. Leia-se pedras. Não é? Pequenos pecados ou grandes pecados. Pecados. Leia-se pedra. Impedimentos que eu mesmo coloco. Senhor Deus, não estou a fim de ser usado. Se eu entulhar esse vaso de pedras de impedimento, Deus não pode usar. Está cheio de impedimentos. Se eu me santificar, tirar tudo isso, o meu vaso estiver limpo, Deus vai me usar com glória. Ele quer manifestar a glória através de mim e de você. Ele quer, querido, entenda isso em nome de Jesus. Ele quer. Você foi preparado para isso. Você foi planejado de antemão para isso. Qualquer coisa fora disso é sair do plano original. Do propósito. Preparado para toda boa obra, se você se santificar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, último versículo. Segunda aos Coríntios 4, 7. É o último versículo. Cadê meu vaso de vidro tão bonitinho? Eu nunca mais vou tocar um corinho de fogo aqui em cima desse negócio. Não deu certo. Eu nem entrei no liga, né? Eu nem entrei no liga. Antes disso, o negócio, bum, no chão.
Pois é, meu irmão, eu sou empolgado. Comecei a batucar aqui, pronto. Existe uma palavra, irmãos, aproveitando o gancho, sede fervorosos de espírito fervendo ao Senhor. Já leram isso? Não sei nem onde é que está o texto. Sede fervorosa de espírito. Eu não consigo ser meia boca, meio tom. Eu não consigo. Eu, pastor Damado, não consigo. Se me propõe a ser usado por Deus, eu sou intenso. É como eu acho que tem que ser. Não pode ser morno, né, irmão? Ou é quente ou frio. Segundo aos Coríntios 4:7, igreja. Chega de exortação, vocês já ouviram muito. Enquanto eu falo, Deus vai só apertando aí você na sua cadeira. Pá. Bate de um lado, bate do outro. Bate na frente, bate atrás, bate por dentro. Já foram bastante amassados já. Mas alguns de nós aqui precisam de mais amações de Deus. Mais. Tem alguns endurecidos. Ouve. Continua emborcado. Tomou a decisão, livre-arbítrio. Eu ouço, mas não quero. Não deixo. Não posso. Entenda em nome de Jesus. Não resista à vontade de Deus. Não resista. Quem é você para contender com o seu Criador? Não resista, pelo amor de Deus. É para o teu bem. Deixa Deus te usar. Tem donas de casa que falam assim, Deus, pastor, eu tenho muita dificuldade, porque eu fico dentro de casa. Então como é que Deus vai me usar dentro de casa? Você vai na rua. Você vai no hortifruti comprar alguma coisa, você vai no supermercado, você vai na farmácia. Você sai na rua. Não diga para Deus, Deus, você não pode me usar porque eu fico dentro de casa. Até porque hoje tem mecanismos eletrônicos. No celular você pode ser bênção para alguém. Pega o celular, liga para alguém. Pronto. Está aí você sendo instrumentalizado. Ninguém aqui pode dizer que Deus não pode me usar. Você pode dizer que eu não quero que o Senhor me use. Não estou disposto, não estou disponível. Mas não que Deus não possa te usar. Você foi feito para isso. Último texto, igreja. Vamos fazer o seguinte, já fica de pé nessa hora. 2 Coríntios 4:7. Eu assumo que sou vaso. Eu, pastor Damásio. Eu assumo que sou vaso. Eu assumo que Deus vai dar a forma que Ele quiser para esse vaso. Eu aceito isso. Questiono às vezes, mas aceito. De linhas gerais eu aceito. E obrigado pela minha vida. Pelo que o Senhor me fez até aqui. Eu queria que fosse diferente. Queria que fosse de outra forma, assim, assado. Mas o Senhor é dono. E se eu tiver que descansar no Senhor, que o meu legado fique na terra. E aquilo que o Senhor me usou, permaneça nos corações. Tá bom. É tudo que eu quero. Ser um vaso muito útil para o meu possuidor. 2 Coríntios 4:7, igreja, vamos ler juntos? Lê, por favor, em voz alta, porque aí envolve toda a igreja, está no plural. Amém? Diga assim então comigo, vamos lá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, querido de Deus? O poder é tremendo, o vaso é só de barro. Quem sou eu e você? Vaso de barro. E se Deus te usar, glórias a Ele, porque o poder vem dEle. Nunca vem de você, nunca vem de mim, nunca. Não se origina em mim o poder de Deus. Vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Todo dom perfeito desce do alto. Quando Deus te usar, dá glória a Ele, porque Ele instrumentalizou seu Santo Espírito através da sua vida aqui na terra, como canal do fluir dEle, para a glória dEle. É tudo por meio dEle, para Ele, para a glória dEle. A minha glória é ser vaso útil, só isso. Qual é a minha glória? Eu sou útil. Que bom que eu sou útil. Que bom que Deus usa esse pequeno vaso aqui de barro.
Quantos entenderam toda a mensagem dessa noite? Tudo, tudo. Entendeu tudo? É simples, não é simples? Quantos estão dispostos a deixar Deus amassar mais um pouquinho esse barro aí? Dói, hein? Vai exigir, hein? Deixa eu explicar a regra do jogo. Quando você diz para Deus assim, eis-me aqui, prepara-te. Senhor, eu entendi, Senhor, entendi. O teu Senhor falou, eu entendi. Sou vaso, eis-me aqui, Senhor. Aí tu se abre todo. Maravilha, mais um obreiro na casa de Deus. Ou você pode fazer o contrário. Você pode ouvir, entendi. Mas eu não quero. Eu não estou disposto. Eu não quero pagar esse preço. Entenderam, queridos? É uma disposição do seu livre, da sua livre escolha. Sabendo que você foi feito para isso, né? Chamar aqui na frente a equipe de louvor, nós vamos cantar um cântico. E eu vou orar sobre aqueles vasos que querem ser ajudados.